Boa noite a todos. Tirando o excelente expositor, o resto estava tudo certinho, tá? Nós somos apenas um aprendiz, engateando aí alguns anos, procurando estudar para transmitir aquilo que a gente aprende. Considerando Jesus como guia e modelo da humanidade, o responsável pelo nosso planeta, governador do planeta, espírito mais perfeito que a gente teve notícia que aqui na Terra veio nos visitar. Saber exatamente o que ele espera de nós, lá na essência seria até uma pretensão nossa. De qualquer maneira, considerando o grau desse espírito, considerando o sacrifício que ele teve para adentrar nessa atmosfera pesada, sombria, nós é porque estamos acostumados. Mas o espírito iluminado, gente, adentrar é muito difícil. Essa atmosfera, conviver conosco, então, mais difícil ainda. No entanto, ele se sacrificou e isso tinha uma importância muito grande. Imagina a ignorância da humanidade. Ele poderia ter enviado, como ele enviou muitos outros missionários, mas ele teve que se fazer presente. Isso por conta da gravidade. Mas nós, assim, nos nossos estudos, nas nossas reflexões, a gente pode entender que Jesus espera de nós, no mínimo, a prática dos seus ensinos. Já que ele teve o amor suficiente para dedicar-se a nós, o mínimo que ele espera de nós, gente, é a dedicação, é a prática, é o esforço contínuo dos ensinos que ele deixou. Então, para poder abrilhantar hoje, nós elegemos, portanto, no capítulo do Evangelho 17, um desses ensinos. Por quê? Ele espera de nós a prática dos seus ensinos. Não tem como falar hoje de todos. Meus irmãos sabem muito bem que não tem essa possibilidade. Então, nós elegemos um. E a partir desse um, nós vamos refletir. Porque, particularmente, na minha opinião, eu escolhi o mais difícil de ser praticado. É o ensino, na minha visão, mais difícil de ser praticado, gente. Já começa pelo capítulo que tem o título, Sede Perfeitos. Olha só o título que Allan Kardec colocou, Sede Perfeitos. Ele foi pensar uma mensagem de Mateus, aí Mateus do seu Evangelho, capítulo 5, e ele coloca assim, ó: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai Celestial. Depois ele continua: porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Os publicanos fazem isso. Se só prestardes solidariedade, só vou pedir licença para me colocar a máscara, eu estou com uma dificuldade num dente, e eu acredito que ele vai, o dentista falou, não vai fazer palestra, tu não pode fazer palestra, e eu estou insistindo, eu sei que o dente vai acabar caindo, o dente da caída vai dificultar, né, para a gente falar. Então, se só amarmos aqueles que nos amam, qual será a vantagem, gente? Porque as pessoas consideradas de má vida também amam aqueles que as amam. As pessoas que à época, seja os publicanos que eram, né, desconsiderados na sociedade, seja aqueles religiosos, levitas, sacerdotes, eles também amavam os que os amavam, os que os amam. Portanto, não teria esse sentido. Então, ele vai finalizar o capítulo dizendo assim, ó: sede, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Antes de nós adentrarmos ao ensino propriamente dito do amai aos vossos inimigos, nós só precisamos explicar essa questão. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus, à época, ele direcionou seus ensinos a pessoas ainda muito rudes, crianças espiritualmente falando. Então, eles não tinham noção a respeito da perfeição de Deus e a perfeição a que a gente poderia alcançar. Por isso, Jesus estabeleceu como um modelo. Deus seria um modelo a ser seguido. Então,
não tendo a capacidade de compreender que nós, criaturas humanas, jamais poderemos chegar à perfeição absoluta. Por quê? Porque se nós pudéssemos ser perfeitos como Deus o é, nós poderíamos chegar até a condição dele, então nós seríamos deuses também. E nós sabemos que isso não é verdade. Jamais nós chegaremos conseguir chegar a uma condição de Deus. Deus é a perfeição absoluta. Isso o Consolador Prometido, a doutrina espírita, veio esclarecer. Nós podemos alcançar uma felicidade relativa, que é todo o conhecimento, a sabedoria, o sentimento de amor, etc. Mas uma perfeição relativa. Mas como falamos, as pessoas da época não teriam essa condição de entender. Então Jesus precisava estabelecer uma direção, um objetivo, um modelo a ser alcançado. E Deus, portanto, era o máximo. As pessoas deveriam alcançar esse Deus na visão do Mestre, considerando as limitações. Portanto, para chegar nessa perfeição, era preciso cumprir os ensinos. Agora relembramos esse ensino que, na minha opinião, é mais difícil: amar aos nossos inimigos. Então, quando ele coloca que amar aos nossos inimigos, nos parece assim, na prática, nos parece muito difícil. Por quê? Porque nós sabemos perfeitamente que pela inferioridade a que ainda possuímos, pelo sentimento de orgulho, pelo sentimento egoísmo e orgulho, vaidade, etc., nós temos muita dificuldade no convívio social com aqueles que não pensam como nós, aqueles que trazem uma antipatia, por exemplo. Então, como é que eu vou conseguir cumprir esse mandamento do Cristo de amar aos nossos inimigos? Portanto, nós vamos compreender, à luz da doutrina espírita, esse ensino do Mestre, porque Jesus não podia dizer tudo a seu tempo. As pessoas não teriam condições de compreender. Ele colocou a mensagem e aguardou que o tempo pudesse, com o progresso das ciências, com o progresso da inteligência, as pessoas iriam automaticamente entender o ensino. Então, aí no outro capítulo do Evangelho, que nós também anotamos separado, tem um outro capítulo que vai falar mais especificamente nesse ensino, quando ele vai, mais completo inclusive, já no capítulo 12, ele colocou assim, retribuir o mal com o bem, aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Vejam que são capítulos diferentes, mas eles trazem a mesma mensagem. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão perceber que ele repete o mesmo ensino, só que nesse capítulo que eu estou citando agora, ele dá mais aprofundado, porque ele inicia dizendo, aprendeste o que foi dito. Foi dito quando? Foi dito antes dele. Aprendeste o que foi dito aos antigos, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Ele está se referindo ao tempo de barbárie, gente. No tempo onde as pessoas agiam um pouco mais pelo instinto do que pela razão. Era um período de muita violência e eles eram incapazes de compreender um conhecimento mais elaborado em torno do sentimento do amor. Então, aprendeste o que foi dito, disse Jesus. Eu, porém, vos digo, ou seja, ali ele estabelece um limite. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai Celestial. Então, repetindo esse ensino, nesse capítulo, os Espíritos vão fazer um esclarecimento muito diferente do que se faz comumente em outras religiões. As outras religiões, com todo respeito, não tocam nesse assunto. A doutrina espírita vai ampliar esse ensino, vai nos auxiliar a entender como amar ao inimigo. Já inicia, os imortais na codificação, eles pedem para que a gente analise a palavra amar, o sentido da palavra amar. Porque até em várias situações, os Espíritos disseram a Allan Kardec, nos estudos que Allan Kardec fazia, eles sempre diziam isso, se entendam com as palavras. Os Espíritos, porque a linguagem humana ainda é muito atrasada, nós precisamos de uma palavra para exprimir diversos sentimentos, diversos matizes. Uma palavra tem vários significados. A palavra amor, ela é muito ampla, gente. E nesse caso aqui, nós precisamos compreender
o significado, portanto, da palavra amar, para poder entender como eu vou amar o inimigo. Porque na prática, vamos trazer para a prática, vamos trazer para aquelas situações difíceis em família, vamos tentar nos colocar numa situação lá no ambiente de trabalho, onde muitas vezes as pessoas prejudicam umas às outras, onde o sentimento do ódio é muito alimentado. Imaginemos nós, aquele vizinho que não pode nos olhar. É nessa situação prática que a gente precisa pensar: meu Deus, como é que eu vou cumprir? Mas foi Jesus que disse. Se Jesus nos colocou, gente, é porque não é impossível. Para muitas pessoas é impossível amar o inimigo, mas na verdade não pode ser, porque o ensino foi dado há mais de 2000 anos passados, gente. Então ele está ao nosso alcance. O que a gente precisa é entender como fazer isso. E aí os Espíritos vão nos colocar, por exemplo, a gente tem que levar em conta, por exemplo, o sentimento da ternura. Ele vai citar na explicação o sentimento da ternura. Ninguém, isso é pela própria natureza, ninguém vai conseguir ter para com o inimigo a mesma ternura que tem para com o amigo. Então já começamos a destrinchar o sentimento. Ninguém consegue ter a mesma ternura entre um amigo e inimigo. Por quê? Porque a ternura pressupõe confiança. E ninguém consegue ter confiança numa pessoa que sabe pode lhe prejudicar, pode lhe apunhalar pelas costas, pode lhe fazer muito mal. Então, amar os inimigos não significa que tenha que ter essa mesma expansão do sentimento como se tem por um amigo. Por quê? Porque também tem uma outra condição nossa, que é barreira para o espírito inferior, não para os superiores, mas barreiras que nós criamos e que é facilmente explicada por uma lei física, a lei da assimilação e da repulsão fluídicas. Por quê? Porque, querendo ou não, gente, a gente precisa ser sinceros, analisando o ensino do mestre, querendo ou não, nosso coração não bate a mesma coisa quando da presença de um amigo e de um inimigo. Por quê? Por conta dessa questão vibratória. Portanto, a lei física da assimilação e da repulsão fluídica significa o quê? Que o pensamento malévolo, ele provoca uma impressão muito penosa, gente. O pensamento negativo, ele nos impressiona penosamente. O pensamento positivo nos envolve num agradável eflúvio. Quais são os pensamentos que a gente costuma ter quando da presença de alguém aos quais a gente tem dificuldade de entendimento? Então, quando há pensamentos dissonantes, as energias não batem, as vibrações não batem. Por isso é que nós sentimos um mal-estar na presença de um inimigo que não sentimos na presença de um amigo. Quando nós estamos numa roda de amigos e de repente surge alguém que não tem simpatia para conosco, não gosta de nós não ficamos à vontade na mesma conversa. Nós nos esforçamos para ficar, nós somos espíritas, temos que aprender, temos que perdoar, temos que procurar ceder, temos que procurar trabalhar o sentimento em nós. Mas na prática, mesmo se nós somos espíritas, mas ainda somos espíritos inferiores. Nós estamos no planeta Terra, que é de expiações e provas. Os bons espíritos, que é o segundo patamar da escala, são os missionários, gente, na Terra. Naquela escala que a gente aprendeu no Livro dos Espíritos, uma classificação geral, espíritos inferiores. Lá eles vão falar de cima para baixo, eu falo daqui de baixo para cima. Espíritos inferiores, a massa da humanidade. Bons espíritos, os missionários. E espíritos superiores, perfeitos. Portanto, aí depois vai ter uma série de classificações que não cabe agora, não tem nem tempo para isso. Mas para nós entendermos que nós somos espíritos inferiores. Uns mais adiantados em determinado aspecto, mais atrasados em outros, mas inferiores. Portanto, entre nós espíritos inferiores, há muitas barreiras, inclusive no convívio. Por isso, quando nós deparamos com um ambiente onde os pensamentos são dissonantes, a atmosfera fluídica, que é a soma dos pensamentos desse ambiente,
vão determinar se esse ambiente vai ser salutar, se vai ser um ambiente pesado, se vai ser um ambiente de desconfiança. Notem que nós temos a nossa própria energia alimentada pelo pensamento. Os nossos pensamentos comuns, diários. A gente pode se esforçar, pode fazer prece, mas nós temos os pensamentos normais nossos. A gente não é 100% o tempo todo, a gente não é. A gente se esforça, mas não é. Então a gente tem um nível de pensamento. Esse nível de pensamento estabelece essa nossa energia. E cada um de nós vai ter uma energia. Juntos, nós somamos essas energias. Por exemplo, nesse momento, nem precisa ser um médium sensitivo para perceber. Nesse momento, saímos de casa, tantos compromissos, família, e televisão e etc. Abrimos mão de muitas coisas para estar aqui junto, para aprendermos a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina espírita, para nos preparar espiritualmente. Então, essa intenção, essa união de pensamentos forma esse ambiente agradável que a gente está sentindo aqui. Mas nós já tivemos em outros ambientes que não é assim, né, gente? A gente sabe quando o ambiente é bom, quando não é. Quando num ambiente a maioria dos pensamentos são positivos, a maioria, esse ambiente prevalece essa maioria de pensamentos. Se nesse mesmo ambiente a maioria são pensamentos positivos, mas há alguns pensamentos completamente contrários, segundo os espíritos, é como uma corrente de ar gelado que passou no ambiente. Outro fator que a gente pode entender para poder a gente conseguir trabalhar o amor ao próximo em nós, principalmente na questão do inimigo, porque amar, como nós falamos, amar aqueles que nos amam é fácil. Estamos falando aqui do inimigo, ou seja, aqueles que se dizem nossos inimigos. Nós não deveremos pensar assim, nosso inimigo, mas aqueles que por algum motivo têm alguma coisa contra nós. Então, diante disso, nós vamos perceber que nós não vamos sentir muita vontade diante de alguém que não gosta da gente, ou que a gente também não gosta, porque nós não somos santos também não. Então, ou a gente não gosta, ou não gosta. Então, há essa dificuldade. Então, entendendo a barreira, a gente passa para um outro patamar, que é saber trabalhar com essa dificuldade. Quando alguém não gosta de nós, e portanto, se vem com um pensamento contrário, não devemos nos preocupar com isso. Façamos nós a nossa parte, pensando positivamente. Aí os Espíritos vão nos ensinar como é que a gente vai fazer para conseguir amar ao inimigo. Ora, amar ao inimigo, segundo os Espíritos, é não desejar nada de ruim para ele, não ter ódio, não alimentar ódio para com esse nosso inimigo. Porque o que acontece normalmente? Quando as pessoas não têm conhecimento das realidades espirituais, e quando alguém lhes atinge, eles sentem ódio. Portanto, esse ódio alimenta muitas vezes o sentimento de vingança e cria uma situação desagradável. Notem, gente, que quando Allan Kardec, em outro capítulo, vai dizer assim: retornam aos lares. Aliás, na verdade, é Divaldo Pereira Franco que fala. Tem a obra, esqueci o nome da obra agora, mas essa obra que é relacionada à questão da família, SOS Família, é o título do livro. Então, ali Joana de Ângela coloca assim, retornam aos lares, não somente aqueles seres aos quais a gente amamos, senão aqueles outros que a gente tem dívidas, de ambas as partes, ou que nós devemos, ou que tem dívidas para conosco. Portanto, retornam de onde? Eles retornam aos nossos lares, da pátria espiritual. Por que esse sentimento ainda está presente? E ele vai se refletir no nosso dia a dia pela antipatia. A antipatia é um dos sinais que a gente pode perceber de algum conflito que não foi vencido. Porque nós temos muitas existências, gente, para trás. Os males que a gente praticou, as pessoas que a gente prejudicou, esses males, gente, eles não se apagam. Não tem ninguém que venha com a esponjinha assim, vamos apagar os males. Não existe isso. Os males só vão ser apagados do nosso histórico quando, da parte daqueles que foram ofendidos, perdoar. Da parte daqueles que ofenderam, resgatar. Portanto,
a reparar. Então, quando eu faço o mal, eu tenho que reparar. Quando eu sofro o mal, eu tenho que perdoar. Essa é a regra da natureza. O que acontece? No plano espiritual, está aí, ó. Estão se degladiando muitas vezes. Aqueles que são ignorantes da realidade e não se sensibilizaram ainda pelo sentimento do amor, estão se degladiando. O que acontece? Programa-se uma reencarnação, para que eles possam conviver e se acertar. Por isso é que essa antipatia surge, e nós só vamos conseguir dar um voo na evolução, sair da condição de expiações e provas, se nós vencermos esses obstáculos. Por isso é que Jesus colocou: amai os vossos inimigos. A gente pensa, como é que eu vou conseguir amar o inimigo? Ora, amando um inimigo é nos esforçando para não ter ódio, porque o ódio é o sentimento que alimenta essa inimizade. O ódio é o sentimento que cria a barreira. Portanto, temos que eliminar esse ódio, não desejar o mal para com ele, porque normalmente as pessoas, foi fulano, bem feito o que aconteceu com ele, porque a gente não deseja o bem para ele, a gente deseja o mal. Se acontecer o mal, a gente fica feliz. Digo a gente, relativamente, né? O que muitas vezes acontece aí fora. Então, sofreu um acidente, foi o fulano, Parece que tem algumas pessoas que sentem até satisfação. Olha, que loucura é isso. Por quê? Porque não compreende a realidade espiritual, muito apegada à matéria, vaidade, orgulho, né? São sentimentos muito negativos. Quando a gente consegue colocar a cabeça um pouquinho acima, é como se tivesse mergulhado no oceano, né? Estamos ali no meio da correnteza, como se a gente conseguisse botar a cabeça um pouquinho acima, enxergar um pouco além, gente, da matéria. Nós vamos entender que amar os inimigos, a gente tem que amar. Aí, eu não tenho condições de amar o inimigo. É por nós, gente. Aquele que ama é por ele, não é pelo outro. Que bom que ele chega a uma condição de amar o outro pelo outro, mas que não seja pelo outro, que seja por si. Porque se eu não consigo amar o inimigo, é porque eu guardo sentimento negativo. E se eu guardo sentimento negativo, gente, eu vou estar sempre nessa roda viva. Vai para o plano espiritual, amarga no plano espiritual, recebe uma nova oportunidade, reencarna de novo e fica nessa roda, reencarna, desencarna, e aí vai passando experiências, provas difíceis, dores que ele poderia evitar, dando passo na evolução, se esforçando no bem. Então, amar os inimigos é estar sempre pronto, olha só, sempre pronto para uma reconciliação. Então, houve um problema, então eles têm que estar prontos para uma reconciliação. Por que ele não vai muitas vezes tentar reconciliar? Porque ele tem que esperar o livre-arbítrio do outro. Não pode forçar o livre-arbítrio alheio. Eu posso querer, mas o outro pode não querer. Então esteja pronto. Por isso que Jesus vai dizer, os Espíritos vão dizer no Evangelho, está sempre pronto para uma reconciliação. Portanto, amar, não desejar o mal, não sentir ódio, não desejar o mal, está pronto para reconciliar. Então, no momento exato, você aguarda. Você pode se apresentar, mas se você vê que o outro não quer, respeita o livre-arbítrio. Porque a natureza vai mais cedo ou mais tarde aproximar, gente. Eu li numa obra que eu não consegui lembrar, não anotei porque eu não consegui lembrar. Mas, de volta para Pereira Franco que falou, inclusive eu acho que numa palestra também, ele coloca que quando uma criatura faz um mal para outra, não importa em que momento de existência, quando ela faz um mal, sobretudo grave para a outra, cria-se um vínculo entre essa criatura e aquela. Criou o vínculo. Aquele que foi prejudicado, se ele não registrou o mal, se ele conseguiu perdoar, ele é liberado. Mas aquele que fez o mal e não reparou ainda tem o vínculo. Portanto, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar aquele que não quis, vai encontrar a oportunidade certa para poder restabelecer-se perante a lei. E é por isso que a gente observa por toda parte a miséria, por toda parte a violência, por toda parte a guerra. O mal, gente, não vem de Deus. O amar aos inimigos é uma condição de transformar o mal, porque o mal, ele não é da natureza. O mal não provém de Deus. O mal é criação do homem. Portanto, o mal tem prazo de validade. Pode ter certeza. O bem é eterno, mas o mal
tem prazo de validade. Ele só existe enquanto a gente o alimenta, porque o mal, ele é a ausência do bem. Onde não tem o bem, forçosamente existe o mal. Portanto, se nós fizermos prevalecer o bem, o mal desaparece. Por isso que os Espíritos vão colocar, quando os bons quiserem, não tem uma mensagem assim na codificação? Quando os bons quiserem, preponderão. Mas os bons são tímidos. E aqueles que não são tão bons, prevalecem, porque escândalo, né? A ação negativa chama muita atenção. Daí então, a essência, gente, da perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa essência, gente, é a caridade. A caridade na sua mais ampla acepção. Então, até a gente acha interessante ter um raciocínio da codificação, em algum momento aqui, não está nesse capítulo, mas me vem à mente, existe um raciocínio interessante. Muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar a criatura que nos prejudicou. A gente tem um ensino a amar os inimigos, mas a gente tem uma dificuldade tão grande em aceitar. Entre nós espíritas, segundo o raciocínio da codificação, entre nós espíritas mesmo, não deveria haver nenhuma dificuldade de entendimento nesse sentido. Porque, segundo os espíritos, se nós pedimos para reencarnar, sabemos que é um mundo de expiações e provas. Há uma questão do livro dos Espíritos que diz que nós escolhemos o gênero de provas que tenhamos que passar. E nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Então, nós escolhemos o gênero de provas. No gênero de provas, não está estabelecido tudo, apenas as partes principais. Muito sofrimento programado, sim, é um mundo de expiação. Então, sofrimentos programados. Se nós agradecemos a Deus todos os dias pelas provas que passamos, ainda não é as provas não é só no sentido da dor, tem as provas no sentido do desafio, né? Muitas provas são educativas, para que a gente possa, através da dificuldade, vencer e crescer. Mas muitas provas são aspecto expiatório, sofrimento mesmo, dor. Dor física é o de menos. Segundo André Luiz, a dor física chega a ser considerada uma ilusão, porque a dor verdadeira é a dor da alma. Uma dor física, uma cirurgia, bons medicamentos, bom tratamento, boa fisioterapia, tem um prazo de validade, pode se vencer. Agora imagine uma ingratidão, gente, de um filho para com o pai. Só para a gente comparar o sofrimento. Imagine uma traição de alguém que você confia muito. Sofrimento moral. Sofrimento moral é mais difícil. Então, se nós agradecemos a Deus por essas provas que nós passamos, por que guardar sentimento negativo para com aqueles que servem de instrumentos para que possamos passar pela prova? Ora, por que eu tenho que odiar ao indivíduo que me prejudicou, se eu preciso dele para me passar pela prova? Óbvio que ele não teve a missão de me prejudicar. Óbvio que ele agiu pelo livre-arbítrio dele, sabemos disso. Ninguém vem programado para o mal na Terra. Como falamos, o mal é do homem. Isso tem que ficar entendido. Mas o mundo é de expiações. Entre espíritos inferiores, espíritos que têm muitas paixões, é muito natural que num convívio social não precisa ninguém mandar. Já faz o mal por si só pela própria natureza. Já faz o mal, então não precisa programação do mal, porque nós automaticamente já nos prejudicamos diariamente. Então, mas aquele que é prejudicado não é por acaso. Aquele que recebeu uma grande decepção não foi por acaso. Por isso é que é a prova necessária para que ele possa vencer, para que ele possa evoluir, até porque não é bonzinho não. Tem um passadozinho aí, ó, atrás das costas aí. Sem a reparação não evoluímos, então nós precisamos da prova. Se precisamos da prova e até agradecemos, em parte, quando mais conscientes, agradecemos pelas provas, por que não aceitar aqueles que são seus instrumentos? Olha, isso é bom a gente refletir. Isso vai trazer ao quê? Ao raciocínio do amor aos inimigos. Essa aceitação. Lógico, se alguém vai me dar um tapa no rosto, muito obrigado. Não é assim também. Óbvio que tem que ter consciência. A gente apenas precisa saber que diante do sofrimento, a resignação, naquilo que não se pode modificar, é importante. Mas ter a consciência de que aquele que se diz nosso inimigo
é um irmão nosso, muitas vezes doente, que ainda não compreendeu a lei do amor, como nós ainda estamos tentando. Nós também não compreendemos, nós estamos tentando, mas talvez não tenha compreendido a lei do amor, não percebeu, não sabe do passado, ele não lembra do passado, mas ele traz no perispírito reminiscências que faz ter um sentimento diferente para conosco. E aí a gente diz, nossa, não vou com a cara do fulano. Só vi ele uma vez, já não vou com a cara dele. A gente já ouviu isso. Por quê, gente? Porque já traz do passado, gente, esse registro. É uma antipatia, mas é uma antipatia gratuita. Não é gratuita não, gente. Não é gratuita. Como Deus é infinito na sua perfeição, na sua sabedoria, ele fez com que houvesse esquecimento do passado. Porque nós esquecendo o passado, já dá esse tumulto todo. Imagine se a gente lembrasse diariamente quem é quem. E assim não lembrando, a gente não pode nem julgar. Porque fulano não gosta de mim, mas vai ver o que eu fiz para ele. Vai analisar. Isso acontece muito no plano espiritual, gente, pela tecnologia do plano espiritual, quando o espírito é muito renitente, muito reclamão, se acha vítima de tudo, muitas vezes eles colocam a telinha fluídica lá e dizem, olha só, está te achando muito com a tua razão? Está aqui, ó. Vamos ver os episódios anteriores ao fato onde houve um problema contigo. Olha só os fatos anteriores aqui. A criatura chega a cair de joelhos, muitas vezes, quando já tem uma certa sensibilidade, um certo amadurecimento. Ele cai de joelhos, por quê? Porque ele só enxerga aquele momento. Tanto nós encarnados só enxergamos o hoje, quanto o desencarnado, que muitas vezes não partiu sem preparação, ele só enxerga o último momento, ele não enxerga a realidade. A doutrina espírita, ela vem ampliar o nosso raciocínio, vem dizer que nós não estamos aqui pela primeira vez, vem colocar que a gente tem, sim, um histórico no passado, mas que ao mesmo tempo recebemos uma oportunidade e podemos mudar o nosso futuro. O nosso objetivo maior é o aprimoramento espiritual, ainda que haja expiação, mas é o aprimoramento espiritual. Portanto, de todos os ensinos, gente, de todos os ensinos que a gente tem no Evangelho, me parece esse ser de uma difícil prática. Por isso é que a gente percebe tantas brigas em família, tantos conflitos na sociedade. Por que geram essas guerras todas? Por que a ganância, gente? Por que tudo isso? A gente percebe, é a falta do sentimento do amor nas criaturas. Para encerrar, devido à minha limitação, aqui não vai muito longe não. Então, para encerrar, gente, Jesus estava justamente falando sobre isso, sobre a violência. Estava na casa de Simão Pedro. Então ele disse, por aí a sociedade aí fora, a gente tem percebido, dizia o Mestre Jesus, estou falando com as minhas palavras, lá no livro Jesus no Lar, está mais claro. Então lá ele coloca assim, ó, o título é a lição da semente, gente. Então ele coloca assim, ó, por toda parte, Jesus dizendo, por toda parte a gente percebe a violência, muitas vezes o desamor. Vamos percebendo as crises na família, crises na sociedade, etc, etc, etc. Ele coloca assim, mas o reino divino, gente, Jesus coloca assim, o reino divino é semelhante àquela semente minúscula do trigo. O reino de Deus, o reino divino, é semelhante à semente minúscula do trigo, que é lançada ao solo. Olha a inteligência do mestre, essa semente é lançada ao solo, ela recebe a pressão do solo, ela recebe os detritos e essa pressão, a escuridão do solo, mas se essa semente germinar, pode ter a pressão do solo, pode haver os detritos, porque ela tira o alimento do próprio detrito, mas ela não se acomoda no solo. Se ela germinou, a sua luta incessante é para subir e alcançar, varando o solo e alcançar a luz. Esse é o objetivo da semente que conseguiu germinar. E quando ela alcança a luz, ela cresce e ela produz frutos e alimenta a sociedade à sua volta. A humanidade é igualmente assim. O reino divino é semelhante à criatura
que pelo seu amadurecimento do senso moral, conseguiu despertar para a realidade da vida. Então, vêm as dificuldades, a guerra, a miséria, todas aquelas situações que nos envolvem, e nada disso consegue paralisar o movimento de ascensão. Ela segue de cabeça erguida, buscando a luz, não a luz material, mas a luz do entendimento, da compreensão, da evolução, do aperfeiçoamento moral, essas luzes que iluminam o espírito, e então ela segue até a sua perfeição, que nós colocaremos aqui, a perfeição relativa. Aí Pedro, ele interrompe a conversa do mestre. Quando o mestre dá uma parada, ele interrompe. Ele diz assim: Senhor, mas há criaturas que eu convivo, eu conheço, há criaturas que receberam os ensinos sagrados e esses ensinos não os tocaram e continuam sendo criaturas perversas, criaturas más. O reino divino para eles não adentrou. E aí Jesus disse: para essa situação, nós vamos fazer uma outra comparação, que o reino divino é semelhante à sementezinha de trigo, minúscula, que caiu no solo, mas esta não germinou. E o que ocorreu? Não germinou, permaneceu no solo, com o peso, com os detritos, e ali está no solo. Mas pensa que ela vai ficar no solo? Não vai. Por quê? Porque viram as tempestades, os furacões, chuva, sol, clima, para que ela, em algum momento, a própria natureza vai impulsioná-la a mudar a sua posição no solo. E no momento em que ela mudar a posição, ela vai germinar, porque toda semente germina. A questão é só o tempo. Ela vai germinar. É uma questão de tempo. Portanto, esta vai germinar mais tarde, mas vai germinar. E quando ela chegar ao ponto de germinar, inicia aquele processo todo de novo. O peso não lhe altera nada, os detritos não tem problema nenhum. Ela vai lutar para alcançar a luz, vai se tornar planta, vai dar frutos e vai alimentar a sociedade. Assim também é a humanidade. Muitas criaturas vão receber o ensino e não vai lhes tocar o coração. Mas com a preocupação, porque viram as tempestades. No linguajar do mestre, as tempestades, as chuvas, etc. Virão as provas, as expiações. E através das provas e das expiações, mais cedo ou mais tarde, se não for por amor, vai ser pela dor. A criatura vai despertar para a realidade da vida espiritual. Mais cedo ou mais tarde, pode amargar nas trevas durante milênios, pode, assim como a semente ficou no solo. Mais cedo ou mais tarde, a criatura vai despertar. Tanto que numa outra mensagem, na codificação diz: cansados de viver no mal, a criatura buscará no bem o remédio. Cansados de viver no mal, buscará no bem o remédio. E os Espíritos vão acrescentar no Livro dos Espíritos que a evolução até a perfeição relativa é para todos. A diferença está na questão do tempo. Então, aquele que se esforça mais, vai mais depressa. Aquele que é mais malandrinho, fica pelo meio do caminho, estaciona, não regride, mas estaciona. Daí então, que Jesus espera de nós? No mínimo, gente, que a gente reflita nas suas mensagens, particularmente essa que nós colocamos, porque essa mensagem aqui, se fosse praticada, gente, se nós conseguíssemos amar o inimigo nesse sentido de tolerar, muitas vezes não ter para comer a mesma afeição, não vai ter a mesma afeição. A gente não pode se enganar. A mesma afeição não vai ter, porque a afeição, ela vem de criaturas que têm simpatia uma para com as outras, pessoas que se querem bem, que se amam verdadeiramente. Não esse amor que é pregado por aí fora, mas esse sentimento que liberta. Só pode haver afeição, só pode haver essa simpatia superior às criaturas que se querem bem. Então, onde há sentimento negativo, não pode ter. Então, amar o inimigo é ter esse esforço do sentimento no bem, é se esforçar a tolerar. Notem, gente, que se a gente conseguisse cumprir, não de forma total, porque a gente não vai conseguir, mas se a gente conseguisse se esforçar nesse ensino particular, quantas famílias não haveria tanta discussão, tanta briga,
Quantas guerras poderiam ter sido evitadas? Quantas tragédias, gente, poderiam ter sido evitadas? Ah, mas isso tudo é programação? Não, gente, já falamos aqui em outra oportunidade. A maior parte do sofrimento, a causa está na vida presente, da maneira como a gente se comporta. Está na causa, a causa presente, na vida presente. Portanto, a gente pode evitar. Podemos evitar procurando, no mínimo, nos esforçar. Que Deus nos abençoe, nos ilumine agora e sempre. Muito obrigado.